Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma análise do dia de hoje e vamos tentar entender o que a gente poderia ter feito e observar o que também a gente deixou de fazer, né? Quando eu falo observar, por que eu falo essa palavra, observar, né? Em alguns vídeos anteriores eu acabei falando aqui com vocês sobre três letrinhas, né? Quais são essas letrinhas que eu acabei comentando, né? É o OQC, né? O, Q, C, que é o que ver, quando ver e como ver, né? E assim, dentro dessa palavra observar, cai muito dentro do OQC, né? Porque a gente começa com o que ver, né? É o que ver, é o mais, acho que a situação mais importante que a gente tem dentro do mercado. O que ver, ele vai remeter também onde que a gente quer ver isso, né? Então a gente vai começar a perceber, gente, o que eu quero operar no mercado? Em quais regiões eu quero operar no mercado? Eu acho que essa é a primeira pergunta que todos vocês deveriam se fazer antes de começar a operar, né? Onde que eu gostaria de ver o meu trade ou a minha operação desencadeando ela, né? O início dela dentro de um meio, dentro de extremidades. E é aí que está o X da questão, né? É a hora que eu vou trabalhar e vou recomendar para todos vocês que saia do meio, né? O que é o meio de uma estrutura? O meio de estrutura não é meio relativo, sim, é muito relativo. Mas vamos colocar aqui um exemplo. Ó, deixa eu só pegar aqui um exemplo aqui, ó. Só pegar aqui no Google rapidão. Eu acabei desenhando aqui um exemplozinho, né? O que seria esse meio, né? Olha, eu tenho aqui uma regiãozinha que eu acabei desenhando aqui para vocês. Eu vou desenhar aqui também uma continuação. O meio, no geral, vai ser o quê? Vai ser essa regiãozinha aqui, ó, que eu tenho essa miúca aqui, esse meio, onde a qual esses caras eles ainda têm uma certa indefinição, né? Então, estar comprando aqui, sem você estar com 100% convicto daquele movimento vai continuar, muitas vezes vai te gerar muitos stops bestas, né? Então, exemplo, eu comprei o mercado aqui nessa regiãozinha aqui, ele foi lá em cima e voltou. Se eu não estou com muita convicção de que isso aqui vai continuar, isso aqui pode ser o quê? Uma dor de cabeça para mim. Por que ela pode ser uma dor de cabeça para mim? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou jogar para cá. Porque o mercado, assim, você tá vendo ele numa espécie de zoom out, né? Quando eu pego isso aqui e dou um zoom nessa região, o mercado ele vai lá em cima, ele vai lá embaixo, ele vai lá em cima, ele vai lá embaixo. E você, por muitas vezes, o que pode acontecer? Você pode ficar ansioso e começar a querer sair desse trade muito cedo, né? Então, essa situação de você estar operando dentro do meio pode te dar um pouco mais de ansiedade. É a hora que, o que eu devo fazer, né? Eu devo operar dentro das extremidades, mas, Marcos, o que seria uma extremidade, né? Eu já falei muito aqui com vocês dentro desse canal o que seria uma extremidade, né? Extremidade, para mim, eu posso caracterizar duas formas, né? Posso categorizar como o passado do ativo, né? O passado do ativo. Vou colocar aqui passado. E posso caracterizar também dentro de uma estrutura, né? Uma estrutura de Wyckoff. E a estrutura de Wyckoff também vai ser uma situação onde a qual eu estou verificando passado. Mas só que por muitas vezes eu tenho dois tipos de passado. O passado gigante e o passado micro, que aconteceu aqui no momento, né? Então vamos colocar aqui um exemplo que o mercado, olha, eu tenho que lá no passado, dentro dessa estrutura aqui, ó, lá no passado, em cima dessa região, esses participantes eles foram compradores e rejeitaram nessa situaçãozinha aqui, ele ser comprador ou vendedor novamente em cima disso aqui, ó. Eles rejeitaram ser vendedores. Então não tinha vendedores trabalhando aqui nessa região. Então no passado, ou no histórico desse ativo, essa região houve compradores. E assim, quando o mercado ele volta para essa mesma região, eu não tenho o quê? Eu não tenho vendedores aqui. Então esse é um passado histórico. Agora um passado histórico recente. O passado histórico recente é o seguinte, eu tenho o quê? Eu tenho um mercado, vou dar um zoom aqui, ó. Deixa eu só tentar apagar um pouco esses desenhos, só para a gente não ficar tão poluído aqui, ó. Eu acho que não vai mais que isso aqui. Mas aqui vai dar pra gente entender legal. No passado mais recente aqui, ó, o que eu tenho aqui nessa zona, né? Vou pegar aqui o meu desenho. Eu tenho uma estruturazinha que acabou sendo formada, né? Vamos pegar ela e jogar ela aqui, ó, para ficar um pouco melhor. Olha, eu tenho um preço caindo forte e ele volta nessa volta em V e começa a trabalhar em regiões de topos anteriores, né, que acaba dando uma freada no preço. Só que aqui eu tenho uma situação que o mercado ele corrige muito forte e volta muito forte para cima, me dando uma situação de clímax, um AR e um possível ST. Essa primeira situação eu irei o quê? Eu irei observar, eu não irei fazer nada nesse momento. Então, para esperar o quê? Para criar um passado mais recente, né? Para que esse passado
ele possa nos dar insights, né? Qual é o insight que eu quero? Eu quero ver se eles vão reacumular novamente o seu preço aqui nessa região. E a fim de quê? A fim de que eles ignorem continuar caindo, né? Tenha uma exaustão desse preço vendedor e que esse vendedor ele exaura em relação às suas agressões ao comprador, né? Para esse movimento possivelmente continuar. Só que é o seguinte, ó, eu tenho aqui um ST da fase B e uma tentativa de fazer um A. E o mercado ele acaba trabalhando aqui nessa região e ele não consegue o quê? Sair dela, né? E vamos colocar que esse passado um pouco mais recente, ele acabou fazendo o quê? Vou pegar isso aqui, deixar um pouco mais firme. Ele veio e fez aqui, ó, fez um baita de um SOS. Depois de ter feito o quê? Olha, verificou lá no passado se ele queria ser vendedor aqui, não foi vendedor. E novamente, ele veio fazer essa verificação e ele não conseguiu nem romper. Ele já tinha verificado aqui, ó, essa disponibilidade desse mercado continuar a ser o quê? Ele continuar a ser vendedor, ele não foi. Então a gente tinha o quê? A gente tinha passados, né? Passados no qual nos mostraram que eu não era o quê? Compra ou vendedor nessa região. Então, se eu tenho esse passado um pouco mais recente, ele começa a me dar limites, né? Então, quando o mercado ele vem para cá, olha, vamos colocar aqui, ó, foi onde que teve as maiores negociações desse ativo, né? Sabendo que o mercado ele já rejeitou vir abaixo disso, mostrando que no passado, eu tenho, no passado mais próximo que esse micro aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma boa zona onde a coisa já compraram. O que que eu quero ver aqui, ó? Pô, se eu ver uma nova estrutura se formando aqui, uma boa de uma exaustão, pô, um bom ponto de compra novamente, né? Então, por quê? Estava verificando um passado um pouco micro. Ainda mais que esse passado micro, ele já, no passado histórico um pouco maior, ele já era uma zona o quê? Compradora, né? E aqui, então, a gente especulava que possivelmente ele poderia estar somente acumulando em cima dessa zona para haver de ter um rompimento dessa região. E olha, tiveram o rompimento, voltaram, testaram e assim continuaram, né? Mas só que vocês vão reparar que a gente teve o quê? A gente teve no passado aqui uma certa resistência, né? Essa resistência precisou que o preço ele acumulasse e montasse uma nova caixinha, né? Um novo lateralização, uma nova estrutura fragmentada. Então, essa situação a gente sempre vai estar observando para a gente tentar entender onde que a gente está. Porque saber onde a gente está dentro do mercado, para a gente tentar sair um pouco do meio. Mas esse meio, ele também, eu vou descrever ele um pouco relativo. Porque você tem uma zona onde a qual você tem um meio e esse meio começa a criar novos extremos, mostrando que eu estou dentro de uma estrutura ideal, uma estrutura legal para me estar operando, eu vou fazer o quê? Eu vou agora parar de outra situação, né? Muitas pessoas, o que eles fazem em cima de uma estrutura como essa aqui, ó? Eu vou pegar ela aqui novamente, eu vou desenhar ela aqui, ó. Eu vou desenhar ela aqui, ó. Vou colocar um clímax, um AR, um ACT, fase A de mercado. Vou colocar essa lateralizaçãozinha aqui e a continuação desse movimento. O problema de muitas pessoas dentro do mercado é que para toda região é rompimento. Então, muitas vezes essa pessoa ela não tem passe suficiente, compra isso aqui, ó. Ao comprar, ela é o que? Estopada. Ela vende isso aqui. O que acontece com ela? Ao vender, ela é estopada. O mercado ele volta para cima da cara dela. Muitas vezes, para eles não entenderem onde que eles estão negociando, né? Isso por medida de fluxo, medida de região, outras situações, né? Então, quando o mercado ele vem fazer essa volta aqui, ó, o cara vende novamente aqui, ó. Na hora que ele vende, o mercado ele volta muito forte para cima, estopando. Então, gente, a premissa que eu deixo aqui agora para essas duas zonas, né? Olha, você tem que saber onde que você tá. Mas outra coisa que você tem que parar de fazer é comprar topo e vender fundo, né? E esperar para você fazer o quê? Se você ainda não tem confiança suficiente em sua região, espere uma estrutura se formar para você comprar nas extremidades dela e vender nas extremidades dela. E se você tiver tido uma captura anterior, melhor ainda, mostrando ainda fraqueza desse preço não querer negociar mais nessas zonas, né? E isso aqui, ainda mais se aparecer uma baita de uma absorção com exaustão e uma agressãozinha aqui, ó, isso pode corroborar aí muito para a continuação daquele movimento. Então, as situações são duas: parar de comprar topo e vender fundo e tentar entender onde que você está. Olha, aqui eu entendi onde que eu estava. Ó, estava no topo anterior que já foram compradores antes, ignoraram totalmente eles querer continuar a ser vendedor aqui, ó. Tem uma baita de uma realizaçãozinha aqui, vamos colocar esse aqui é uma realização, levou o stop de muita gente que estava posicionada nesses fundos, entrou, quando chegou nesse fundo, entrou na zona de
liquidez muito forte. O mercado ele volta muito forte para cima, demonstrando que, olha, tem um comprador muito forte aqui, possivelmente. A demanda está forte nessa região. E agora eu quero ver o quê? Eu quero ver essa demanda não perdendo força, né? E quem eu quero ver perder força aqui é esse vendedor. Porque eu tenho um vendedor agora aqui em cima, né? Tem esse vendedor realizando a posição dele, vendendo mais, enfim. Eu quero ver agora a situação que esse vendedor vai perder essa força, né? Onde? As extremidades. Não quero comprar o rompimento, quero ver se eu compro extremidade. Então, essa é um dos pulos do gato. Mas, Marcos, uma pergunta que fica, né, cara, que eu acho que é muito interessante a gente refletir. Se eu comprar esse topo, onde que eu devo posicionar meu stop? Aí que tá, Jovem Padawan. A gente vai posicionar nosso stop em regiões de fundo. Às vezes sim, vai depender muito do que a gente tenha de contexto aqui nessa região, né? Mas vamos para dentro do gráfico aqui para a gente entender um pouco melhor. Deixa eu ver se eu estou aqui já no TradingView. Olha, então inicialmente eu quero entender o que? Eu tenho a abertura do meu dia aqui hoje dentro do S&P 500. Eu não vou pegar a anterior abertura, eu quero pegar aqui até a abertura. Ó, o mercado estava trabalhando aqui nessa região. Então, para a gente ter um ponto de partida, né? O mercado ele abriu nessa região. O que eu tinha nessa regiãozinha aqui, ó, na abertura, que poderia me travar esse preço de inicial, né? Olha, se eu olhar lá para trás, eu tenho o quê? Eu tenho zonas de topos anteriores, de fundos anteriores. Esses fundos anteriores, mesmo que eles são do passado, eles tendem a dar uma certa rejeitada e eu não gosto muito de ir contra eles muito, sabe, gente? Então, o que eu vou fazer, né? Tem duas situações. Os topos anteriores, onde qual o mercado, você vai reparar que, olha, na vez anterior que o mercado parou aqui, o que ele fez? Ele deu uma certa corrigida, mostrando que eu tenho certos vendedores aqui nessa região. Se eu tenho vendedores aqui nessa região e eles estão me informando isso, a probabilidade disso aqui ter um rompimento falso é muito grande. Ainda mais que dentro de abertura eu gosto de começar uma estrutura nova de mercado, dependendo da situação que esteja, né? Então eu vou fazer o seguinte: se esse mercado, agora são duas perguntas. Olha, já tenho a minha região onde a qual o mercado poderia ser o quê? Poderia ser vendedor, é essa zona, não que ele vá ser. E agora uma região onde a qual ele poderia talvez ser comprador, né? Onde que ele poderia mostrar uma certa região de suporte, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui, ó, onde que esses caras começaram esse movimento. Mas olha, eu vou pegar a lateralização desse movimento aqui, ó, porque é o que está mais próximo, que eu tenho uma boa de uma rejeição. Se eu tenho uma rejeiçãozinha aqui, ó, significa que eu tenho compradores nesse mercado, ainda mais que eles rejeitaram querer vir abaixo. Não que eles não possam vir abaixo aqui na abertura. Não, eu só quero, de início, ter uma premissa, tá, gente? Uma premissa para me estar observando onde possivelmente eu poderia estar a observar o preço, se ele fosse vir. Então, eu vou pegar isso aqui, eu vou traçar um volume profile dessa região. Dentro desse volume profile, olha, eu tenho quem? Eu tenho um desenvolvimento de POC aqui nessa região, tenho a POC e tenho a VH. Vou pegar agora essa regiãozinha aqui, eu vou traçar ela lá para frente. Então agora o que eu tenho? Eu tenho uma zona onde a qual eu posso estar esperando uma estrutura se formar, que eu acho que é o mais importante que a gente pode ter aqui no momento, né? Então eu vou pegar aqui uma ferramenta de desenho rapidão, só que eu quero mostrar uma coisa. Só um momento. Aqui, ó. Eu tenho um mercado onde a qual ele veio fazer um certo clímax, né? Um clímax comprador nessa região. Esse volume aqui está meio zoado. Eu não vou estar utilizando esse volume financeiro desse ativo aqui, não. Vou pegar aqui o ES. O ES. A gente entendeu lá atrás que essas duas regiõezinhas aqui, ó, eram as nossas duas regiões de maior importância do nosso dia, né? Vou traçar novamente esse volume profile só para a gente ter a referência. Podia já ter começado a análise. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó, essa regiãozinha aqui e essa zona aqui, ó, porque dentro do S vai mudar um pouco a relação do volume. Então a gente tem essa zona onde a qual o mercado ele poderia trabalhar, né? Eu vou começar aqui, ó, no início do dia. A gente tem aqui, ó, uma região de clímax. Vou pegar isso aqui tudo como um clímax, vou jogar isso aqui como uma região de AR e vou jogar isso aqui como uma região de ST. Uma correçãozinha dentro da fase A de mercado, na fase A onde qual mercado ele começou a lateralizar, né? Essa lateralização desse mercado, eu posso caracterizar isso aqui tudo como um clímax, um AR e um ST. Eu gosto de fazer isso aqui, colocar aqui o começo antes da abertura, eu tenho uma fase A geralzona, né? Pode às vezes até ter já tá quase toda completa, né?
Mas geralmente eu caracterizo essas zonas aqui anteriores, eu deixo meio à parte, né? Eu não gosto de fazer a análise em si dessa regiãozinha aqui. Eu gosto de começar a partir da abertura, né? Então eu vou colocar isso aqui como uma zona climática, uma RMST, fase de mercado. Dentro dessa regiãozinha aqui, olha, eu tenho um mercado trabalhando em extremidades, né? As extremidades que a gente gerou aqui, né? Só que é o seguinte, eu vou comprar o que? Olha, o porém de todo mundo é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, muito, mas muita pessoa vendendo isso aqui, ó, muita pessoa vendendo isso aqui. Quando o mercado abre, o que que eles fazem? Eles vêm aqui, ó, e também tem muita pessoa comprando aqui, ó, comprando, 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 comprando. O que que eles fazem? Eles já vêm, capturam essa galera que estava aqui comprando toda na manhã, né? Leva o mercado lá para cima e vem para rompimento. Só que quando ele vem para esse rompimento, eu já deixo vendedores aqui e eu não tenho uma certa força suficiente para continuar. Então, o que que eu posso fazer aqui, gente? A melhor solução é eu estar observando os candles de fato, somente numa situação gráfica pura e seca. Assim, gente, até que seria se eu não tivesse outras ferramentas, mas eu tenho outras ferramentas que podem me estar me dando uma melhor eficiência para estar observando isso. Eu vou chamar agora, então, isso aqui, ó, de uma região de clímax. Eu vou chamar isso aqui de clímax, eu vou chamar isso aqui de AR e aqui de um ST. Lembra do ST da fase A? ST da fase B, o A, um testezinho aqui, um ST, e tentativa de fazer o teste aqui do A. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho um spring formado. Eu tenho essa zona aqui, ó, com muito, mas muito lote, né? O que que eles fazem? Eles capturam esses lotes. Mas só que é o seguinte, né? Eu vou lá saber se esse mercado ele vai continuar? Ninguém sabe. Se eu vendi isso aqui, cara, por isso que é preferível você não vender essas zonas de rompimento. Se você está dentro de uma zona na qual ela foi vendedora antes, dê preferência para vender isso aqui, ou vender aqui no topo, do que você está vendendo aqui nesse fundo. É igual comprar esse rompimento aqui, ó. Comprar esses rompimentos são tensos, né? Igual aqui, ó, que deu certo. Mas só que a gente já tem toda uma conjuntura de preço, onde a qual a gente tem algo mais favorável. O que seria esse algo mais favorável? A gente já tem uma verificação se a gente tinha gente disponível a vender muito abaixo disso. E a gente já tem aqui um SOS, e em cima dessa região, olha o que a gente forma. A gente já era uma zona compradora aqui no passado, aqui também foi uma zona compradora no passado, eles reacumulam aqui, ó. Se eu pegar agora essa zona aqui, gente, se eu pegar essa zona aqui, ó, de volume, eu vou pegar até aqui, ó. Olha, eu tenho a minha VAL passando aqui e a minha POC ali em cima. Agora, se eu pego esse reacúmulo que estava acontecendo aqui, ó, olha onde que tem a minha POC. A minha POC está em cima do preço, né? Tá em cima do preço, mostrando que eu já tenho um preço testando isso aqui. E olha, o mercado vai lá em cima, volta. Quando ele volta para cima de quem, gente? Eu vou olhar essa região, mas é exatamente essa região? Mais ou menos. E se eu olhar um pouco o passado, o que que eu tinha aqui, gente? Eu tinha uma baita de uma zona onde a qual eles passaram toda a manhã reacumulando. Vou pegar isso aqui só para me ver. Olha que eu tenho aqui, ó, tem uma zona de volume interessante aqui para mim trabalhar. Então, essa zona aqui, ó, ela se torna no quê? Ela se torna um novo extremo um pouco mais barato. O risco disso aqui é muito baixo. Você compra, stop aqui, stop tá curto para você tentar levar com um bom rompimento. É nessa situação que você vai ter um bom rompimento para você estar comprando. Não comprar qualquer rompimento, ainda mais que vem esses rompimentos de pivô, cara. Esses rompimentos são horríveis, né? Ainda mais, olha aqui, ó, vem aqui, acabam projetando a mesma frequência para baixo. Isso aqui é horrível de você estar vendendo. É muito preferível você estar fazendo o quê? Você comprando esses testes aqui, ó, esses testes com muita compra, com muita demanda e deixando um participante se exaurindo, né? Então, para você ir para um rompimento, primeiramente você tem que ter pelo menos eles defendendo o médio deles, né? Não comprar esses aqui, ó. Agora, mas assim, gráfico parado é uma coisa, né? Eu particularmente não compro esses aqui. Eu espero a minha estrutura se formar. Ainda mais que eu estou dentro de uma estrutura curta de abertura, né, cara? Aqui a gente tá vendo que a gente tá tendo estruturas curtas e elevando preço, estrutura curta e elevando preço, eles realizando a cara, né? Então aqui, ó, outra estrutura curta de reacumulação levaram, voltar na cara. E assim tá continuando, né? Por que será, né, gente? Olha, outra estrutura curta, levaram, distribuíram na caixa de todo mundo. Porque eles estão montando uma posição. E esse montar posição requer tempo, paciência, requer montar lote, fragmentar lotes, não dar intenção. Porque o mercado, se você dá intenção, eu não, se um participante dar uma intenção para outro participante, ele pode entrar numa situação de seleção adversa e outro participante vir rachar a cuca dele, né, cara? Isso aí é tenso, né? Se a gente entendeu isso aqui, ó, a gente está saindo de uma zona onde a qual eles foram compradores no passado,
mercado e agora a gente já tem uma boa zona onde a qual já estão rejeitando, estão reacumulando, já estão novamente sendo absorvidos, pô, a continuação disso aqui é muito, mas muito favorável, né? Não que vá de fato acontecer, mas vamos pegar isso aqui para a gente não delongar muito e vamos olhar dentro do footprint para ver o que a gente tinha nessas zonas. Olha isso aqui, ó. Eu tenho hoje o mercado, por isso que assim, a gente tem que saber o que a gente olha, né? Olha, eu vou pegar só mais pontual, só para a gente ver. Eu tenho aqui hoje, olha em cima dessa região, tem uma região com bastante imbalance, né? Uma região com bastante imbalance, e eu tenho uma boa de uma agressão aqui nesse nível de preço e uma boa de uma absorção com muita agressão. Eu tenho aqui uma absorção, exaustão e agressão. Exaustão de quem? Exaustão de um comprador a querer comprar em cima dessa região. Eu vou dar um zoom aqui, só para a gente ver quantos lotes foram transacionados em cima dessa região. Olha isso aqui, gente. Não foram poucos não, tá? Eu tenho aqui um participante cobrando média de 1.321 contratos aqui nessa região. Eu tenho mais 1.000 e alguma coisa contratos aqui negociados nesse nível de preço. E eu tenho aqui, ó, ele agredindo 173, 153 e se exaurindo aqui nessas regiões, né? Logo com uma agressão vendedora. Então tem uma absorção junto com uma exaustão e logo em seguida tem uma agressão. E aqui rola o quê? O consumo dos lotes disponíveis nessa região. Você vai ver que o mercado aqui ele não tá aquela puta daquela agressão, porque o mercado ele leva um monte de lote apregoado limite que estava nessa zona. E quando ele volta para vir a essa zona, olha o que acontece aqui, ó. Isso é importante da gente observar. Um comprador inicialmente ele estava aqui. Por que ele estava aqui, ó? Eu tenho uma agressão a um vendedor? Sim. Não, eu tenho uma agressão de um vendedor a um comprador. Por isso que a gente tem esse delta aqui vermelhinho, né? Então o que acontece? Nessa zona teve um comprador que comprou esse preço aqui nessa região e aqui novamente ele comprou em cima dessa região e logo em seguida esse vendedor ele se exaure todo, né? Se exaure aqui nessa região não mostrando agressividade, né? E assim ele começa a ser agredido, absorvido cada vez mais acima e terminando de desovar aquela posição ou verificar o que ele queria ser verificado, né? E assim a gente tem um mercado voltando aqui para essa mesma região, cara. E olha isso aqui, ó. Eu tenho o maior delta comprador de todos do dia. E isso aqui é interessante. O mercado ele está comprando aqui nessa região e se exaurindo aqui e tentando voltar para cima disso. Isso aqui é algo que a gente pode ficar o quê? A gente ficar atentos, né? Vamos pegar agora o volume profile dessa região para a gente ver onde que a gente poderia estar vendo algo. Olha, deixa eu só tentar pegar aqui mais para trás. Eu só quero a regiãozinha aqui, ó, essa aqui, ó. Eu tenho inicialmente essa zona aqui, ó, entre a POC. Eu tenho a POC e essa zona aqui, ó, com a região onde a qual esse preço ele foi mais transacionado. E abaixo disso, onde que eu teria algo para mim observar? Eu teria isso aqui, ó, pessoal. Pegar aqui, ó, eu teria essa zoninha. E você repara que o preço ele já se exaure todo antes mesmo de chegar nisso aqui, ó, mostrando que eu não tenho uma forte agressão ao preço, né? Mostrando que eu tenho um comprador possível aqui. Aparentemente, não sei. Eu só sei que eu estou vendo cada vez mais esse mercado se exaurir abaixo disso. Se eu pego isso aqui agora, gente, olha, eu vou pegar este meu volume profilezinho aqui e vou já pegar até essa zona. Eu vejo que o mercado ele não me dá a oportunidade para trabalhar abaixo disso. E eu vejo essas baitas dessas exaustões. Então aqui, ainda o que eu imagino? Eles estão reacumulando para elevar esse preço para o topo novamente. Ainda mais que ele já vem rejeitando este fundo, né? Por isso que é muito importante você entender ou saber mais ou menos onde você está negociando, né? Agora, é o seguinte. Comprar isso aqui, ó, é arriscado? Olha, eu na minha experiência, eu não acho arriscado. Ainda mais que eu tenho um comprador, um vendedor ignorando e abaixo essas regiões, né? Ainda mais se ele me dá um teste aqui, acabo levando esses preços, né? Ou até nessa mesma situaçãozinha aqui, com essa exaustão, eu acabo levando esses preços, né? Levando ele comigo. Agora é o seguinte, né? Onde que agora esse preço, ao voltar, ele me daria uma boa oportunidade, se eu tivesse querendo comprar, né? Eu vou pegar agora essa regiãozinha aqui, toda de volta em V, porque isso aqui, se você for imaginar, ela é o quê? Ela é uma rejeição, né? Por que uma rejeição? Porque o mercado, inicialmente, ele vai lá em cima tentar ser comprador e ele volta tudo, me rejeitando ter uma continuação desse preço. Então, essas rejeições acabam deixando muitos vendedores nessas regiões. E olha isso aqui, eu dei uma
VH, essa VH marca o quê? Um bom ponto para eu fazer uma parcial. Se eu comprei aqui nessas regiões, um bom ponto para parcial seria ou nesse topo ou em cima dessa região de volume, que é as regiões que eu quero estar operando. E olha isso aqui, ó. Quando eu volto, onde que seria agora um bom ponto comprador? Repare o seguinte, ó, que dentro da manhã anterior, eu tive muitos compradores aqui nessa região. Novamente, toda vez que o mercado voltou aqui, eu tive compradores. Então, mostrando que eu tenho uma zona compradora bem interessante. Ainda mais que, olha essa boa dessa agressão que teve aqui de 4.000 contratos. Então, alguma coisa aqui tá me cheirando, né? Eu vou marcar agora essa região e olha o que a gente tem quando o mercado chega aqui, ó. A gente tem uma certa absorção, exaustão e o mercado, entre aspas, começando a querer agredir, né? Eu vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui só para a gente ver melhor essa região. Então, vou pegar aqui, ó, essa minha volta em V geral aqui, ó, só para a gente pegar onde que é a nossa zona de volume. E olha isso aqui, ó. Eu tenho um bom de uma POC aqui nessa região. E isso pode me marcar um novo quê? Um novo extremo, né? Um novo extremo. Extremos, eles não vão ser somente o passado histórico do ativo, né? Ele vai ser também médios, né? De um passado de ordens do ativo. E aqui a gente tem um passado interessante. Cadê esse vendedor vendendo forte abaixo disso? Não tem. Não tem, ele ignora todo. E quando ele chega aqui novamente, ó, cadê o vendedor? Ele exaure todo aqui e o comprador começa a comprar na cara dele. E esse comprar na cara, demonstrando um comprador, mostra uma baita de uma rejeição em querer vir trabalhar abaixo disso. Mostrando que a gente tem uma parcela compradora muito resiliente, muito forte nesse mercado, mostrando uma indecisão deste vendedor, né? Então, saber onde que a gente está querendo operar é um mundo muito importante. Vocês lembram que, olha, eu tenho o topo anterior. Em cima desse topo anterior, onde que eu gostaria que esse meu preço ele trabalhasse para que eu, olha, depois desse baita SOS aqui, onde eu gostaria de ver esse meu preço trabalhando para que eu possa estar efetuando outra compra. Vocês lembram do médio da madrugada? Então, isso, ou madrugada não, do dia. Então, isso aqui é importante eu estar observando. Eu vou pegar aqui também até essa zona aqui. E aqui eu tenho quem? Agora vamos ver, o mercado vem e volta, né? Ele vem muito forte para cá e ele acaba rejeitando todo mundo novamente. Em qual ponto? O ponto onde a gente teve maiores negociação durante o nosso dia, né? E acima daquelas nossas compras anteriores, né? E isso é o mais importante de tudo. A gente tentar entender onde que a gente está querendo observar os nossos trades, né? Porque isso é muito importante. Quando eu volto para cá, cadê o meu participante atuando agressivo em cima dessa zona? Não tenho. Se eu pegar aqui outro gráfico, só para a gente ver os dots, as agressões em dots, só para a gente ficar um pouco mais evidente aqui dentro do mercado. Olha isso aqui, ó. O que eu tenho nessa região? Eu tenho o mercado. Ó, eu tenho o mercado aqui, ó, no início do dia, no final, na verdade, isso aqui é o final do dia anterior, isso aqui é às 18 horas do dia anterior. Aqui foi uma zona onde a qual teve muito, mas muito lote transacionado, mostrando uma boa região de suporte, né? Um suporte dinâmico. Vou pegar isso aqui, vou traçar o volume profile dessa regiãozinha aqui, só para a gente ter um norte, né? Então a gente vai marcar agora isso aqui também lá para frente. E o que eu tenho aqui, ó, quando eu venho para essa região? Ó, eu quero dar um zoom aqui, ó, só para a gente conversar sobre isso aqui, ó. Isso aqui é bem interessante. Eu quero tirar, na verdade, essas duas agressões aqui mais fortes, só para a gente ficar... Ó, pronto. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é lá no fundo, né? Dentro do fundo, o que eu tenho? Eu tenho abaixo dessa zona, entrando muita, mas muita ordem stop, né? Então, entre essas ordens stop, o comprador aproveita para comprar isso aqui tudo quando estava caindo, né? E aqui a gente começa a ter absorções ou agressões compradoras, né? E uma exaustão de um vendedor nessa região. Repare como que estava a agressão que dele anteriormente. E quando ele volta para cá, cadê aquele vendedor? Ele agredindo forte? Não tenho. E isso é um indício legal, né? Quando o mercado volta para essa regiãozinha aqui, sim, ele até aparece aqui novamente, gente, ó, o vendedorzinho, ele acaba aparecendo aqui nessa região, mas cadê esse vendedor? Ele continuando a essas agressões
posições. Aqui ele já vem a ter um comprador. Aqui é o quê? Aqui é o fundo anterior. Isso aqui é uma verificação ainda se eu tenho vendedores disponíveis a estar vendendo cada vez mais abaixo. E a gente verifica que a gente não tem, porque essa zona aqui, ó, já é uma zona pertencente ao comprador. E quando você repara isso aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma baita de uma agressão de quantos mil contratos? A gente viu lá que foram assim, lá dentro do Footprint a gente viu que foram 4.000 contratos, né? Não vou olhar aqui dentro do TIC, mas a gente sabe que aqui a gente tem uma boa de uma agressão, né? E assim, o mercado, ele rejeitando cada vez mais, vira abaixo disso. E quando ele não vem, olha o que ele faz. Ele faz esse buy de SOS, olha, eu tenho uma parada preliminar do preço, um clímax, uma R e um ST. Fase A de mercado, ST da fase B, UA, Spring, SOS, LPS. Onde que eles fazem o LPS? Em cima de uma região de volume anterior. Se eu pegar aqui agora o meu volume profile, em cima dessa região, o que eu vou ter? Eu tenho meu volume passando aqui nessa região. Por isso, gente, que é bom a gente ter uma perspectiva de entendimento do que a gente quer ver e onde ver isso aqui. Eu sempre falo pro pessoal, gente, não comprem topo, rompimento. Tentem entender o que está acontecendo nessas extremidades, né? Isso aqui ainda é uma extremidade, por quê, gente? Porque aqui ainda é a zona onde a qual eles foram compradores. A partir daqui eles foram compradores. A partir daqui eles foram compradores. E aqui se torna um novo extremo. Aqui é um extremo ainda barato. É diferente de você estar comprando isso aqui, ó. Rompimento, rompimento, rompimento. É igual eu falo, dentro da estrutura de Wyckoff, a gente só tem um rompimento verdadeiro, que é a continuação do SOS. A gente tem a verificação de stop aqui embaixo e a gente... Na verdade, aqui eu não gosto de falar que é verificação de stop. Porque, assim, gente, a gente está verificando se ainda a gente tem a disponibilidade de um vendedor querer continuar vendendo, agredindo aquela demanda do comprador, né? Se aquele cara quiser ainda continuar agredindo a demanda daquele comprador, o mercado ele continua caindo. Isso aqui é bom para o comprador monta sua posição cada vez mais abaixo, né? Agora, demandando, mostrando que já não tem um mais, como posso dizer, força agressiva desse vendedor, então o mercado ele acaba retornando muito forte, né? E assim faz também a verificação se eles ainda querem vender, né? Querem vender e leva um pouco daquelas ordens limits que estava ali, né? Mas falar que aqui montou uma posição no fundo, não, a posição tá toda montada é aqui, ó. Olha o tanto de lote transacionado ainda nessa zona, cara. Os caras, a posição desses caras tá aí, ó. O médio deles estão aí. Então, falar que a posição é montada só porque tem a captura stop também não cola, né, gente? Porque a gente tem muita estrutura que a gente tem o quê? Tem um modelo 1 de acumulação, né? Modelo 2 de acumulação, né? Que não tem um spring bem definido lá embaixo. Claro, a gente... Por que a gente não tem isso? O equilíbrio do mercado já não está trabalhando mais nessa região, está trabalhando nessa região. E assim, aqui também pode rolar de ter aquela captura, mas por que ele não veio aqui, né? Então, nem sempre a gente precisa focar em ter essa captura aqui, né? Muitas vezes nem vai ter. É igual isso aqui, ó, gente, ó. O mercado fez o quê? Ele lateralizou aqui, não fez essa captura aqui embaixo. Ele veio fazer depois, mas se às vezes você espera um movimento micro para fazer essa captura e não dá observação ao que deve ser observado, você pode ficar chupando o dedo, né? Por isso que vocês têm que entender o comportamento de quem? O comportamento do lote, né? O comportamento do lote, eles vão te contar muita, mas muita história mesmo, né? Por isso que eu foco aqui o meu conteúdo em estar contando essa historinha, né? É igual aqui, ó, quando o mercado chega aqui, ó, rejeita. Onde que esse cara compra? Na mínima. Ele comprou, exauriu aqui, ó, o vendedor, começaram a comprar, absorver na cara de todo mundo, o mercado foi. E aqui deixou uma boa de uma zona, o quê? Compradora. Isso aqui marca uma zona futura possível de que eles vão estar retornando. Vou marcar isso aqui, ó. E onde que o mercado ele trabalha em cima dessa minha zona, né? Por isso que é importante eu estar observando quem é essa condição, né? Marcar isso aqui, ó. Essa condição que o que rolou aqui, ó? O mercado veio aqui nessa zona, rolou uma certa absorção, exaustão, verificou se eu tinha disponibilidade de continuar comprado. Não tem, cara, foi. Tem uma posiçãozinha aqui legal. Quando ele volta para cá novamente, ele se exaure. Então, saber o que você quer observar e quando observar e como observar é importante, né? E aqui, ele fez todo o movimento e que já está realizando, cara. Então, galerinha, o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje era isso, né? Você sabe, acabou dando bastante oportunidades aqui dentro do S&P hoje, ainda mais se você estava atento, né? E olha isso aqui, ó, rapidão. O tanto de lote transacionado aqui. Eu só quero contar uma sacanagem aqui antes da gente encerrar aqui, ó. É isso aqui, ó. O mercado, muitas vezes, eles vão comprar. E nesse comprar, aí sim, cara, não, isso aqui é sacanagem de HFT. Os caras fazem o seguinte, eles percebem que o HFT vê que tem muito lote nessas zonas, né?
E eles vêm fazer o quê? Eles vêm fazer aquela sacanagem de captura. Captura o stopzinho, compra na cara de todo mundo e ganha spread. E eleva o preço lá pra cima novamente. Isso tem muito. E olha isso aqui, ó. Onde que rola a maior agressão? Por que, que essa agressão tá aqui, ó? Porque aqui tem um monte de lote de ordem limite de venda. Ordem limite de venda. E aqui quando não, ordem limite de compra, porque os caras venderam aqui, venderam aqui, venderam aqui, venderam aqui, e eles acabam deixando essas ordens limite de compra para sair do preço, e a gente quando executa elas, eles dá essa pancada. Pô, limpa esse preço e o comprador que quer continuar comprando tem que se colocar cada vez mais para cima, né? E assim o mercado ele acaba explodindo na cara de todo mundo. Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? O mercado ele é muito interessante, né, cara? Se você tem uma ótica observando o lote, né, cara? O lote em si. Se a gente observa somente uma estrutura e não dá atenção ao lote, cara, a gente às vezes fica muito perdido, né? Em saber onde que a gente está inserido, né? Ainda mais você vendo hoje isso aqui, ó, uma boa de uma agressão dessa no fundo, gente. Cara, é muito diferente você comprar essa agressão que está aqui dentro do meio dessa estrutura. Isso aqui é diferente, tá no extremo. Extremo. Então, galerinha, eu queria falar com vocês. Era isso hoje. Muito obrigado.